pouquinho na parte das pessoas, né? Como que a gente consegue drivar um pouquinho, identificar algumas coisas, trazer visibilidade, insights de segurança para dentro da empresa, né? Então, eu sou Sales Specialist na Proofpoint, tá? Então eu cuido de toda a parte de Information Protection dentro da Proofpoint. E aqui comigo, Daniel Moreira, né? Vou passar para ele aqui se apresentar. Bom dia, Daniel. Obrigado aí pelo bate-papo. Ok, Thiagão, bom dia, pessoal. Formato diferente, né? Tá esse silêncio aqui ainda, tá até constrangedor. Bom, Tá quem não me mesmo. conhece ainda, sou o CIS da Drogaria Araújo. É um tema muito legal. Tá em alta, né? Um monte de empresa vendendo phishing, então falando muito. É um tema que cresce muito, então... E é interessante falar a nossa jornada. Até porque quando nós procuramos a Proof, nem foi voltado para um projeto de risco humano, né? Não foi o foco pessoas, né? Foi no foco pessoas, o foco foi mais prevenção ali e esse projeto se tornou um core para a gente, extremamente importante. Sim. Então é muito legal falar desse assunto. Isso é bem legal, pessoal, porque por mais que quando a gente fala em segurança, né, óbvio que tem vários pilares dentro da segurança, mas dentre eles tem as pessoas, né? E hoje tudo está relacionado com pessoas, né? Quando a gente fala em proteção de e-mail, proteção de dados, treinamento, a gente faz tudo isso pensando em proteção das pessoas, né? Porque o dado parado em si não necessariamente é um problema, né? Ele não vai se vazar sozinho, mas quem faz isso, quem movimenta ele, quem clica onde não deveria, quem faz o que não deveria normalmente são as pessoas, né? E quando a gente aborda em pessoas, pessoal, tem um tema que o Daniel e eu estava conversando que a gente achou muito pertinente, é falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre o que está ocorrendo no mundo hoje, principalmente no Brasil, com relação a riscos de pessoas, né? A gente vai trazer esse mundo para a segurança, mas se a gente pegar os dados, por exemplo, a OMS, né, diz que o Brasil é líder hoje em pessoas ansiosas, né? Se a gente for pegar aqui um aumento de 134% comparando janeiro a junho do ano passado para janeiro a junho desse ano, é um número gigantesco, né, de crescimento de pessoas ansiosas, pessoas com algum tipo de dificuldade, né, relacionado à mentalidade, né? Não só a parte física, mas a parte mental tem consumido muito, né? Um outro dado, né, o Brasil ocupa alarmante papel de destaque, né, na epidemia global de ansiedade, né? Isso são dados que normalmente a gente não se atenta muito, né? E a própria Previdência do Brasil hoje tem esse gráfico publicado, um crescimento absurdo nos últimos 10 anos. Se a gente for pegar só do ano de 2023 para 2024, é um crescimento aí de quase 70% no número de pessoas que tiveram, né, parou de trabalhar por um período, enfim, entrou no INSS por questões de ansiedade, por questões de alguma coisa mental, né, que interfere ali no dia a dia do trabalho deles. E isso diz muito na segurança, né, porque tem pessoas, né, de novo, né, o assunto centrado em pessoas. O Daniel ele tem visto também algumas coisas sobre isso, né, Daniel? O que você pesquisou um pouco, olhou um pouco sobre esse tema também de ansiedade aí? Não, é um tema interessante, porque todo mundo que já fez campanha de phishing aí, tem algum caso que a pessoa caiu e ela fala assim, eu vi que era um phishing, eu estava ciente que era um phishing, mas eu cliquei. E lá na Araújo tem muitos casos, eu falei assim, caramba, será que eu estou errando a minha estratégia de conscientização, de treinamentos? O que acontece? Que todas as vezes, quanto mais campanha você faz, assim, ok, que você sempre vai ter uma diminuição, as pessoas vão se conscientizar, vão se tornar às vezes mais parceiro da área, é importante você ter esse trabalho contínuo ali, mas você vê que as pessoas estão vendo, e profissionais de TI, de cargos importantes, a ansiedade das pessoas está tão rápida ali, que ela clica. Então, assim, poxa, eu vi que era um phishing, teve um que a gente colocou um alerta ainda, que era um phishing, para ver se as pessoas caíram. E ela falou assim, ela ficou tão nervosa, né, que ela clicou. Então, essa ansiedade que cresce no país, ela afeta diretamente a nossa segurança. Sim. E isso começou, a gente parei e pensar, falei assim, poxa, na Araújo, quem conhece às vezes o projeto, a gente transforma tudo em risco. Todo em risco. Então, eu falei assim, cara, ok que eu tenho um risco relacionado a phishing, a vazamento de dados, mas será que esse comportamento humano não pode se tornar um risco dentro do meu negócio? Então esse tema começou a expandir de forma efetiva lá dentro, justamente porque toda vez tinha um caso, todas as campanhas de phishing vai ter sempre 5 casos, na verdade, de pessoas que falam assim, eu vi que era um phishing, eu estava tão ansiosa na hora, ou trabalho, olhando outra coisa, e eu cliquei. Diretoria, principalmente. Sim. Então, um tema que
que vale a pena ter essa discussão. Eu acho que a gente fala pouco. Fala pouco, isso é verdade. Fala pouco, não, não correlaciona muito isso, né? Muito pouco. A gente vai muito no sentido de, a pessoa quer um phishing, não analisou A, B, C, D, detalhes, informações. O que estava por trás, né? O que aquela pessoa estava passando, né? Então, todo mundo aqui é ser humano, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem aquele dia bom, aquele dia ruim. E a ansiedade tem crescido muito, né? A própria OMS diz, né, que a taxa de cognição de você identificar alguma coisa diminui muito com uma ansiedade. Como o Daniel colocou, vem um e-mail de phishing, já clico, né? Então, se você analisar o tempo de clique ou o tempo de abertura de um e-mail de uma pessoa, às vezes é muito rápido, são segundos, a pessoa já abriu, já clicou. Ela nem não parou para analisar o básico ali, vamos dizer assim, mas ela já fez. Por quê? É ansiedade, né? Isso traz outros riscos, como, por exemplo, o senso crítico, né? Chegar aquele e-mail pensando, é uma situação urgente, eu preciso que você me envie informação, senão vou ter problema. A pessoa está ansiosa, não sabe se é, se não é, mas acaba mandando para talvez evitar um problema ou tirar aquela ansiedade de dentro dela, né? E acaba tendo um vazamento de dado, acaba tendo um clique onde não deveria, acaba fornecendo informações que não deveriam, né? Engenharia social está aí para isso, né? Exatamente. O pessoal usa muito, acho que todo mundo aqui sofre, infelizmente, de ligações de vários lugares aí, e cada vez tem sido mais funcional até, né? Usando tecnologias em si, que tem um trabalho de convencimento. E às vezes a pessoa naquela ansiedade de responder ou a coincidência também, né? Que juntou com a ansiedade, mas aquela informação que ela estava procurando e aí foi. E aí tem um vazamento, né? Tem toda uma exploração que acontece. E é um tema que, assim, realmente a gente tem falado muito pouco e feito uma correlação muito pequena sobre isso, né? Sobre o risco, sobre o que a gente pode ter de melhorias mesmo, né? Como trabalhar isso dentro das empresas, como trazer isso de uma forma mais leve, né? Não só trazer como uma obrigação, porque muitas vezes isso também pode trazer uma ansiedade a mais para a pessoa, né? Então você não pode cair, você não pode clicar, você não pode fazer. Então trazer isso de uma forma um pouco mais leve, né? Tentar de alguma forma, né? Que a gente sabe que a segurança é 0-1, né? A gente tem que ser mais efetivo, mas pensar também em alternativas para isso, né, Daniel? Eu brinco que a gente agora tem que começar, não pensar só no programa de conscientização e treinamentos, a gente tem que começar a pensar em terapeutizar as pessoas em segurança da informação. As pessoas precisam ser terapeutizadas agora. Então a gente tem que fazer um papel de uma terapia em segurança para poder ajudar os nossos colaboradores. A abordagem tem que ser um pouco mais diferente agora. A gente tem que ser muito mais focado no lado humano de fato. É verdade, amplia, né? A gente sai um pouco só do dado ali, mas entra um pouco, de novo, né? No ser humano. Né? O que a gente pode fazer como empresa para melhorar um pouco ali o dia a dia, né? Essa parte psicóloga, né? Das pessoas, porque realmente afeta muito. E, de uma certa forma, todo mundo aqui tem a sua ansiedade, né? Pessoal, profissional, enfim, e isso sempre traz consequências, né? Positivas, principalmente negativas, mas a ansiedade é um problema e como a gente vê os números aqui, realmente pós-pandemia, principalmente, né? Ali no gráfico a gente vê aquele diminuição grande de quantidade, é porque as pessoas não estavam procurando os médicos, estavam em casa. A gente vê que é um crescimento absurdo e muito rápido, né? E eu nem estou falando de gerações, se a gente for entrar no mérito de gerações ainda, a taxa aumenta muito para gerações mais novas, perto de gerações mais antigas, mas pegar o número geral, né, o número médio, esse número que a gente está vendo aí, é um número alarmante, né? É um número que a gente precisa ver meios de trabalhar isso, de otimizar, e é uma forma que a Araújo tem feito muito bem, né? A ferramenta ajuda a trazer insights de pessoas, insights de risco para vocês, e traz, né, informações de como que a gente pode trabalhar. Então, um caso também, por exemplo, áreas, né? Áreas, de repente, que tem um gestor que está perdendo muito funcionário, né? Então, de repente, entender um pouco daquilo, você ter uma visão específica daquela gestão, daquela área, se pessoas estão saindo, procurando emprego, que pode ter uma carga um pouco maior em cima daquelas pessoas, por N motivos, mas justamente usar esse tipo de informação para a gente conseguir entender um pouco mais o que está acontecendo e drivar um pouco mais as correlações, enfim, as ações, né, de melhoria dentro da área. E aqui, pessoal, alguns números bem interessantes, que eu vou passar aqui para o Daniel detalhar um pouquinho mais, mas são, né, melhorias, são dados reais que a gente teve, né, dentro da Drogaria Araújo, aí de melhorias, de análises, trabalhando em cima desse conceito de pessoas, né,
e trabalhando com proteção aí com Proofpoint. Então, Daniel, se puder detalhar um pouquinho, passar um pouquinho do que você tem aí nesses números aí. Posso. A gente está falando de ansiedade, eu estou com ansiedade aqui, pessoal, vou levantar. É bom que eu explico melhor isso aqui. É legal quando a gente começou a abordagem na Araújo, nós falávamos muito de DLP, né? O nosso foco principal seria justamente a gente pegar uma plataforma de DLP e começar a fazer muito mais parte de prevenção, análise com auditorias e tudo mais. E quando a gente viu a plataforma, toda essa plataforma da Proof aqui, nós vimos uma oportunidade da gente ter uma visão 360 focada justamente em pessoas. Então a gente viu uma oportunidade de atingir várias áreas e pegar esse comportamento humano e trazer isso para o nosso lado, transformando esse risco. Ou seja, a partir do momento que a pessoa nasce dentro da minha organização, ela recebe uma credencial. Essa identidade ela já começa a gerar um risco para a minha companhia, porque se essa credencial for vazada, o que ela faz com essa credencial já vai gerar um potencial risco. Então a gente começa a classificar isso. E para ter uma maneira de automatizar todo esse processo e encaixar entre o processo, hoje na Araújo, quando a gente pega toda a parte de risco, a gente está falando de implementações inacabadas, gestão de vulnerabilidades, principalmente aquelas que são mais difíceis, com sistemas legados, obsolescência e tudo mais, desvio do padrão de segurança e faltava essa parte humana que nós trouxemos com a Proof. E aqui eu trouxe alguns insights diretamente para vocês do que a plataforma nos ajudou de forma imediata. Praticamente com 6 meses ali na solução, nós já conseguimos reduzir mais de 70% dos e-mails bloqueados. Isso foi assustador, tá? Para vocês terem ideia, a gente recebe em média 3 milhões de e-mails por mês. E quando você faz toda aquela análise, quando ela passa, eu tenho, toda a minha suíte é da Google, estamos dividindo o palco aqui, toda a nossa suíte é com a Google, só que mesmo aqueles filtros padrões da Google, ainda chegava na nossa caixa um valor muito alto de e-mail, era praticamente 2,6 milhões. Quando nós habilitamos a Proof, esse valor, impedindo toda a parte de ataque phishing, direcionados, spam, malwares, ela entrega hoje 900 e-mails na minha caixa de entrada. Então, dos 3 milhões que chegam, é praticamente 900 e-mails que são, de fato, entregues nas caixas dos colaboradores. Um segundo caso foi a fraude financeira. Como a gente falou, o foco muito feito justamente no DLP foi a gente pegar essas fraudes financeiras, mas a parte bem legal que a gente teve aqui é que assim que a gente habilitou essa parte de fraude financeira, o módulo de DLP, com uma análise de comportamento, cruzando algumas informações e pegando algumas bases estratégicas, nós descobrimos um colaborador que estava há 22 anos na empresa. E esse colaborador, ele tinha acesso a diversos sistemas da companhia, porque ele permeou lá dentro por vários processos. E um deles, pelo nosso tema de venda, que é o Drogatel. O que ele fazia? Era um cara com 22 anos de empresa. O que ele fazia? Ele pegava, abria o sistema do Drogatel, criava um pedido de compra, às vezes entre 70 a 120 reais, todos os dias. Ele colocava esse pagamento via Pix, mandava a retirada em alguma loja, e lá retirava esse produto, voltava, entrava esse sistema e cancelava o produto. Cara, ele fazia isso há mais de 1 ano na companhia, depois que a gente foi puxar o histórico dessas compras recentes. E ele não pegava no nome dele, ele pegava no nome do Daniel. Criava assim, o Daniel, por exemplo, pegava qualquer pessoa, qualquer cliente nosso, usava o nome dele, fazia uma compra e cancelava. Então essa compra nem chegava para o cliente nunca ia saber que tinha uma compra cancelada no nome dele. E ao mesmo tempo, ele conseguia fazer essa fraude pequena. A gente está falando de 70 a 120 reais por dia, mas ao longo de quase 1 ano. E quando nos habilitamos essa questão de comportamento humano, e habilitamos algumas bases específicas, pegou esse cara que era de um determinado setor, acessando uma base de outro setor e criaram alguns alertas. Quando nós fomos investigar, e o legal da plataforma é que ela tira até print. E, a gente conseguiu ver o print ele entrando no sistema, tirando a foto, criando o pedido, cruzamos com a câmera de segurança, ele ia lá na loja, retirando o produto, e depois que ele retirava o produto, ele entrava no sistema e cancelava. Então, quando nós fomos confrontar ele, foi muito fácil, porque quando ele falou assim, não, jamais eu faria isso. Tá, mas nós temos toda a evidência aqui, o print, gravações. Então, assim, foi com 15 dias praticamente, né? Foi 15 dias mais ou menos, né? Já foi pego esse cara. Outra coisa, reduzimos 61% dos cliques em phishing. Acaba que a costurar isso numa plataforma só é muito bom, porque eu tinha uma plataforma de treinamento e conscientização, acabei tirando ela e deixando tudo na Proof, porque a gente costura isso de uma forma muito legal. Então, assim que a pessoa cai num phishing, o risco dela aumenta na plataforma, porque ela vai ter um risco associado pelo volume de dados que ela tem na companhia, que é o caso, faz esse papel, o que ela está exportando, importando informação, quantidade de informações que ela armazena, que ela compartilha,
E quando ela cai no phishing, esse risco aumenta. Então isso é muito legal, que a gente consegue classificar as pessoas pelo nível de risco, e quando a gente pega esse nível de risco dessas pessoas e joga no nosso processo e transforma isso dentro de uma área, a gente classifica o risco humano dentro de um setor. E eu posso virar para o RH e falar assim, meu amigo, o risco cibernético relacionado a pessoas dentro da sua área está muito alto. A gente precisa criar um plano para tratar. E aí isso faz com que os nossos treinamentos sejam acelerados, as pessoas deem mais importância e tudo mais. E aí nós conseguimos criar uma plataforma, criar alguns custos específicos e amarrar que se a pessoa clicar em 3 phishings, ela vai ter que passar um determinado processo novamente, ou uma trilha que ela tem que fazer para ser promovido, principalmente TI. Porque assim, o meu caso, principalmente não ser na empresa de vocês, na maior parte, quando eu faço campanhas de phishing, a área de TI é a que mais cai no phishing. É impressionante. Então a gente fez um trabalho muito específico, voltado. E por fim, um usuário que continuava, tinha um terceiro que estava ativo na plataforma também, acessando a mesma forma do outro. O cara já tinha sido desligado da empresa há mais de uma semana e recebemos um alerta que ele cruzou essa informação, que a conta dele já não acessava mais da mesma região e começou a acessar uma base diferente da que ele trabalhava. Então nós descobrimos uns usuários, só que eu acho que isso não acontece com ninguém, né? Não, tranquilo, isso é só... Eu tenho alguns consultores que trabalham na parte de identidade aqui lá na Araújo, e aí ele já está vendo as dores, como é que essa falta de processo nossa ali, principalmente na parte de gestão de terceiro, acontece. Então ela nos ajudou muito de pegar, como é que um terceiro, deixei um erro de um terceiro que já tinha se desligado, que a empresa mandou ele embora, mas não avisou a TI da Araújo. Então, os acessos dele nunca foram cortados, porque nós nunca soubemos que ele tinha sido desligado e, de repente, o acesso dele estava lá dentro. Só pegamos porque ele acessou uma base diferente e a prova levantou como um comportamento anômalo e nós conseguimos identificar. Então, assim, isso eu trouxe 4 exemplos aqui dentro da plataforma, né? Mas ela virou um sistema de fato, de rotina nosso. Acho que nós criamos uma área mesmo estruturada, voltada para isso. Nós temos 4 pessoas, para vocês terem ideia, focadas na parte de gestão de risco humano. Pegando esse insight, a pessoa que está compartilhando uma pasta via Google Drive, que tem esse acesso para compartilhar, mas pegou e compartilhou uma pasta. Então, esse alerta ele é muito rápido. Ele é integrado ao SOC, mas mesmo assim, os insights são tão valiosos para a gente pegar em tempo real e questão de risco, o nível, que a gente não trata isso via SOC, a gente trata isso via nosso time interno mesmo. Então, por isso que eu trouxe um overview aqui para vocês. Você quer comentar alguma coisa também? Sim, o legal é que esses 4 pilares, pessoal, como o Daniel comentou, a gente tem a parte de risco, né? Então, ele é totalmente integrado. Então, quando eu falo aqui em treinamento e conscientização, a parte de proteção de dados, a parte de proteção de e-mails, a parte de identidade, tudo isso alimenta a parte de risco, né? E você consegue tirar vários insights disso. Então, você sai um pouco só daquela proteção, que é a ideia, né? Nós, como segurança, a gente quer colocar ferramentas, a gente quer colocar soluções ali para fazer a proteção, para trazer segurança corporativa para nós como empresa e para as pessoas também. Exatamente. Mas você ter essa visibilidade, né? Uma empresa ali com 3, 4, 5, 10 mil funcionários, você olhar no detalhe todo mundo é muito complexo. Então, você ter uma análise de risco, onde vai te trazer os top 100, top 50, onde você consegue direcionar um pouquinho mais a visibilidade, entender aquele comportamento que é super importante, evidenciar isso, né? Como o Daniel comentou, não é só eu ter a informação, mas eu ter informação detalhada, com evidência de print screen, tudo isso amarrado ao risco que ele trouxe, todos os pilares aqui, né? As verticais que aquele usuário tem comprometido ou feito ali violações. Então, tudo isso vai afunilando uma informação que você consegue ter muito mais detalhes, é muito mais rico e você tem muito mais objetividade de falar, cara, isso aqui não tá legal, preciso melhorar isso, né? É legal e é muito bacana quando a gente faz ataques direcionados com um board, porque quando você mostra ataques direcionados e pega os VIPs ali da empresa e mostra assim, a quantidade de ataques que eles recebem, eles gostam, acham engraçado, que eles ficam assim, eles estão começando a competir entre si, né? Caramba, tá vendo, eu sou o mais atacado dessa empresa, né, do diretor. E aí traz uma visão assim da solução, de valor para a solução, que é muito difícil para nossa área, né? A gente sempre pegar soluções e gerar valor em cima dela. Que a gente tem que proteger, né? Mas proteger, trazer um a mais trazer é complicado. Assim, poxa, né? Agora tá claro para mim, eu tô ciente do quais são os meus riscos. Sim. E o que eu posso causar de prejuízo. Fica muito visual. Sim. Então, assim, toda reunião com o board eu levo isso aí, porque eles gostam de brincar. Opa, acho que eu cresci, hein? Passei você agora. Mais, se mês tô menos, se mês que em segundo. Isso é muito bacana, porque ainda você consegue com risco, né, mensurar departamentos onde a gente precisa focar mais, direcionar treinamento, de repente direcionar um nível de proteção mesmo, trazer mais detalhes em cima de cada área. Isso como empresa,
né, sustentável, a gente não vai olhar só para a parte de proteção. Aí, de novo, a gente entra no âmbito de pessoas. Como a gente consegue melhorar um pouco a vida das pessoas dentro da empresa, trazer mais qualidade para elas trabalharem, né? E, obviamente, atrelado sempre à segurança. Então, isso a gente tem feito bem bacana, tem evoluído bastante, né? A gente sabe que segurança é uma jornada, não é só plug and play, infelizmente. Tem muito processo para a gente ajustar, mas a gente consegue trazer bastante valor, trazer bastante informação, né? Que eu acho que isso é o mais rico, né? A gente fala que não, o mundo fala na informação novo petróleo, e você ter tudo isso, todos esses dados mensurados, qualificados, para você poder melhorar as suas políticas, né? A sua forma de trabalhar, com certeza é muito bom. E a gente começa a conectar também com outras áreas, né? No caso da Araújo, o treinamento também, essa forma de apresentar o treinamento, das pessoas realizarem o treinamento, da forma visual, como é que a gente apresenta isso, fomentou que outras áreas, como RH, Sim. com a parte de privacidade e com a parte de ética, áreas da empresa, quisessem que a gente pegasse esses treinamentos, né? Colocasse na plataforma também, para eles começarem a gerenciar, porque aí eles também conseguem gerar um risco para eles. Então eu consigo falar assim, olha, quem realizou os treinamentos de ética, quem errou as perguntas, qual que é suscetível, cruzar essas informações com treinamentos de éticas, de privacidade, de compliance, com RH, com nome de RH. Então nós começamos a criar treinamentos específicos, políticas específicas dentro da plataforma, voltado para o setor ali, só para o RH e tudo mais, principalmente de ética. E aí você consegue costurar isso e falar também um percentual das pessoas que estão mais suscetíveis ali dentro dessa parte de ética, dentro da parte de privacidade. Então a plataforma ela saiu um pouco da parte de segurança e se expandiu para toda a organização. Isso foi muito bacana. Isso é o risco do humano, né, centrado de novo. Então acho que é legal. Você amplifica, né, a potência da ferramenta para dentro da empresa. Então isso é muito bacana. Pessoal, isso que a gente tinha para compartilhar com vocês hoje, tá? Como Proofpoint, eu agradeço aí. A gente está com o stand ali, fiquem convidados ali a visitar-nos, a bater um papo um pouquinho. Mais uma vez, agradeço aí, Daniel, pela parceria, pela oportunidade aqui de falar. Obrigado aí, pessoal. Daniel? Pessoal, obrigado. Eu também estou no evento aí. Se alguém quer tirar uma dúvida, a gente trocar insights, quiser trazer sugestão também, eu aceito, tá? Então, poxa, eu achei uma ideia aqui, Daniel, que possa melhorar seu processo. Estou disposto a ouvir. Dialogar um pouquinho, sempre bom. Então, estou sempre aberto. Estou evento hoje e amanhã. Então, qualquer coisa, estou à disposição também. E obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom evento aí.